Nós vamos trabalhar hoje a ministração em cima do livro de Efésios, capítulo 6, a página é 1189 da nossa Bíblia padronizada, desta Bíblia aqui, 1189. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo importante para o mundo. 2025 iniciou um movimento muito intenso, que é a guerra. A guerra que está acontecendo de Israel contra o Irã, e essa madrugada os Estados Unidos abateu alguns centros nucleares do Irã. É um movimento, tudo que envolve Israel, nós cristãos precisamos prestar atenção. Tudo que envolve Israel, precisamos alertar dentro de nós um senso de percepção bíblico, porque realmente é um mover muito importante quando fala em Israel. E essa guerra, ela está diferente. E ocorre um mover de Deus de uma forma muito acelerada nesses combates. E observando as guerras, e quem já leu livros tipo A Arte da Guerra, Estratégia de Guerra, Inteligência Nuclear, nós começamos a perceber que hoje o conflito de guerra não se faz mais homem a homem, não se faz mais um conflito corporal, ele é um conflito aéreo ou subterrâneo. Não existe mais hoje um conflito terrestre. Os conflitos de guerra hoje, ou eles vêm pelo céu, aéreo, ou ele vem subterrâneo, ou por mar, ou por terra. Então os conflitos mudaram de guerra. E aí eu começo a perceber que em Efésios 6, que fala muito de conflito, as armaduras de Deus, começamos a aprender também que a guerra física que nós enfrentamos todos os dias, tem estratégias também. Quando pensamos num pequeno núcleo de cidadãos, nós precisamos nos trazer ao reporte família. A família é um núcleo pequeno de cidadãos treinados e capacitados para viver na sociedade. Quem treina e capacita a sua família deve ser os pais. E aí começa a criar uma família cidadã. E esse núcleo ele vai se expandindo e até virar uma grande nação. Como que se faz isto na atualidade? Para enfrentar as guerras diárias. Com que armamento nós temos como cidadãos, incluso numa família, para enfrentar o mundo que está nos atacando? Qual é o armamento que nós temos? Qual é a munição que nós temos? Qual é a proteção que nós estamos entregando para os nossos filhos? Qual é o revestimento que nós podemos entregar para os nossos filhos para enfrentar amanhã o mundo onde ele vai estar sozinho, sem mais um guarda-chuva do pai e da mãe? Quando o filho dizer, pai, fui, estou indo, vou morar em tal lugar. Que armamento que o filho vai ter para enfrentar a guerra externa? E é isso que a Bíblia nos ensina. E o culto de hoje é a armadura de Deus sobre as nossas casas. Porque quando nós estamos vivenciando as várias etapas da idade cronológica dos filhos, nós podemos entender que a idade mais fácil é quando ele nos obedece. Depois ele tem autonomia. E aí começam os problemas. O que fazer para isto? E essa preparação dentro dos lares vai levar para uma sociedade sadia e temente a Deus. Mas precisamos entender como esse processo funciona segundo a Bíblia Sagrada, não segundo a aplicação mundana. Vamos a Efésios 6, então.
Vamos entender melhor. Efésios 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou na instrução do Senhor, significa. Começamos o versículo 6 dizendo, Deus dando uma instrução para filhos com os seus pais e pais com os seus filhos. Mas o que me chama a atenção é quando fala, no versículo 1, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Significa a obediência que, se não for através de um princípio bíblico, não é justo. Porque começamos a entender que o princípio do mundo, ele distorce aquilo que é certo e correto. E a primeira promessa que Deus faz, o primeiro mandamento com uma promessa, está ligado pai e filho. O primeiro mandamento tem uma promessa anexada nela, que diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. No momento em que nós começamos a entender os princípios bíblicos, começamos a entender que a sociedade ela vai ficar mais saudável e vai ficar de uma maneira mais fácil de viver, mesmo estando em guerra. E logo adiante, no 5, começamos a ter um outro entendimento, quando diz, quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para aguardar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Olhando assim, sobre o lar cristão, sobre os servos dos senhores, teoricamente está tudo tranquilo e muitos pensam assim, é assim, lá em casa também, e está tudo certo. Mas vamos mergulhar um pouco nessas passagens bíblicas para entender se realmente é assim que funciona. No 5 diz, quanto a vós outros. Quando a palavra fala quanto a vós outros, significa ao casal. Anteriormente, estava falando sobre filhos e pais. Agora é sobre os casais. Onde diz, ou aos pais. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, Deus nos ensina, na instrução da nossa família, antes de nos entregar as armaduras, as ferramentas para enfrentarmos, de que tem pessoas e famílias que não vivem com o coração em Deus, mas sim com a vista para mostrar-se para o mundo. Quando nós entendemos melhor os princípios de Deus, nós começamos a dispensar aquilo que é bom para o mundo circular. Nós dispensamos, nós não queremos mais. Nós começamos a falar o seguinte, isto aqui não me serve mais. Isto aqui não faz parte mais da minha casa. Isto aqui nos meus pensamentos não entrarão mais. Isto aqui os meus filhos não serão ensinados. Quando nós começamos a entender o princípio de Deus nos nossos lares, nós começamos a dispensar aquilo que não está aprovado segundo a visão cristocêntrica.
onde Cristo é o centro. Quando acontece isto? Quando diz aqui no versículo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Começamos a entrar num problema quando as pessoas começam a fazer aquilo que é melhor para a visão da sociedade. A frase típica, mas o que vão pensar? Nossa, se nós falar isso aqui, eles vão pensar o que de nós? Qual é a visão do mundo para a qual o lar armado com Cristo deve se comportar? E aí Deus começa a nos chamar a atenção dizendo, não é por vista, é por coração. Independente do que vão falar ou do que vão pensar, faça aquilo que a Bíblia nos diz. E aí começamos a voltar no versículo 1, no versículo 2, 3 e 4, né, que fala sobre pais e filhos, a relação social e domiciliar. E nesse segundo momento aqui, Deus está falando, quanto a vós outros, quer dizer, vamos esquecer o filho, esquecer o pai e vamos entender, vocês dirigentes das casas de vocês, como é que vão se comportar? E aí Deus vem e nos diz, não servindo à vista, quer dizer, a aparência não te interessa, interessa é o teu coração. Deus está dizendo, o que tu quer mostrar para os outros não interessa para a essência divina, interessa apenas para a aparência. A aparência destrói os lares, a aparência destrói as famílias, a aparência faz com que o demônio entre no seio da tua casa e explode a tua relação humanitária com a tua família, tua casa. A aparência faz com que a sociedade manda dentro da tua casa. A sociedade hoje imprime regras e as pessoas estão se colocando de joelhos diante das regras. A idolatria não é apenas uma estátua com um desenho ali bonitinho, que a pessoa se ajoelha dizendo, eu te amo estátua, faz qualquer coisa. Isso é uma das idolatrias. Mas a idolatria grande que existe na atualidade é quando o mundo diz, isso aqui é bonito, leva para tua casa. E a pessoa diz, eu vou levar porque senão vão pensar o quê? Ai, se eu não fizer isto, meu filho vai fazer o quê? Vai fazer o que é certo. Porque a palavra diz aqui, fazendo de coração a vontade de Deus. O de coração não é de vista. Então o princípio número 1 é, nós vamos fazer aquilo que a visão humana diz que é bom ou aquilo que o coração de Deus diz que é certo. E dando sequência, no 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. No 9, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui Deus está nos dizendo, de forma muito clara, quando tu faz o bem, tu vai receber o bem também, independente de quem é a pessoa. Não tem acepção de pessoas. Ah, aquele lá não serve a Deus, aquele lá é mundano. Esquece. É de igual resultado. Não tem acepção de pessoas. O que tem é percepção de que nós estamos fazendo e realmente está condizendo com os princípios ou não. Quando o mundo começa a imprimir regras para a criação da nossa sociedade dentro de uma área territorial chamado residência, domicílio, começamos a ter problemas. No momento em que a sociedade, quer dizer, por vista, começa a dizer o que nós vamos fazer dentro da nossa sociedade domiciliar, nós começamos a entregar os nossos filhos para os demônios. Bem simples assim. Ai, de que forma, pastor, que vou entregar meus filhos para o demônio se eu estou indo para o culto todo domingo, uma vez por mês ou na Santa Ceia? De que forma? Eu vou explicar. Na forma na qual o mundo começa a colocar rotinas e hábitos e costumes
no nosso dia a dia. E aí, nesse momento, as coisas de Deus começam a ser afastadas. Porque o diabo aprendeu duas coisas, né? Aprendeu duas coisas e ele nos ensina duas maneiras de viver. Maneira número 1, o diabo ele tirou muitas das pessoas a sua essência natural que Deus nos colocou. Uma delas, a masculinidade. O diabo ele não está tirando mais o ser humano do circuito social. Está tirando a masculinidade dos homens. O que tem de homenzinho macio, vou te contar um negócio para ti. Tá feio o negócio aí fora. Tá feio. A mulher a mesma coisa. A mulher a mesma coisa. Estão virados nos trator, né? Passo por cima. Então o homem, ele está deixando de ser aquilo que Deus colocou no coração para ser aquilo que a vista está mostrando. A sociedade está mostrando um perfil do qual não é o coração do Pai. E isso está trazendo um prejuízo para a sociedade, porque as famílias estão sendo destruídas. O segundo cenário que o diabo fez, ele começou a aprender, ele entendeu que separar casal não precisa fazer mais o divórcio. Ele entendeu que separar casal não precisa mais romper o pacto conjugal. Ele simplesmente pode deixar um dormindo num lado da cama, o outro no outro lado da cama, na mesa de jantar, cada um olhar seu Instagram, suas redes sociais. E ele entendeu que o casal pode viver dividindo as suas contas de casa e cada um mantém aquela residência e cada um tem seus amantes, um em cada canto, e resolve seu problema biológico e sexual. O diabo entendeu que não precisa mais fazer uma separação de corpos para o casal viver separados. Então é essas a visão que Deus está nos dizendo, não vivem mais pela vista, mas sim pelo coração. Aí vocês imaginam só, uma casa morando 4 pessoas e um pet. Um casal, 2 filhos e um pet. O casal não se encosta, não conversa, não tem mais diálogo familiar entre homem e mulher. Cada um no canto, não se conversa pelo WhatsApp. Manda mensagem. O menino todo macio, a moça toda bruta, e o pet chama de filho. Vem com o papai, vem com a mamãe, vem. Ó, queridinho, tira foto com a mamãe. Tem aniversário semana que tem festa de aniversário semana que vem. De quem? Ah, do petzinho. Ah. E o do filho não faz mais festa. Isto é viver por vista e não pelo coração. Quer dizer que a sociedade começa a imprimir na vida das pessoas uma realidade que não é a realidade da criação, é a realidade da transformação. Qual transformação, pastor? Transformação das coisas de Deus pelas coisas do diabo. Simplesmente isto. É a transformação que o mundo está vivendo. Está sendo transformado pela vista e não pelo coração. E olha o que Deus diz assim, ó. Quanto a vós, outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí começamos a entender que quando nós começamos a viver com vista, nós começamos a ter efeitos na sociedade. E um problema, ele não começa de uma hora para outra. É que nem uma empresa quando ela começa a entrar em rota de colisão. Ela não quebra de um dia para o outro. Um casal não se separa de um dia para o outro. Tipo assim, acordei de manhã, bom dia, vamos tomar café da manhã e depois vamos nos separar? Vamos almoçar e depois do almoço vamos procurar um advogado e vamos fazer uma separação? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Começa pelo simples movimento do dia a dia. E daqui a pouco aquele movimento se torna normal, e o normal começa a rotina, e a rotina quando vê se destrói. E com os filhos a mesma coisa. Um filho não começa de um dia para o outro e diz assim, mãe, pai, decidi que meu nome agora não vai ser mais João, vai ser Maria. Ou amanhã vai ser Maria, não vai ser João. Não, as coisas não começam de uma hora para outra.
A sociedade está imprimindo um modelo de vida na qual não existe fundamentação cristocêntrica. Então precisamos atender essas situações com uma forma mais crítica dentro da nossa casa. Se nós começar a reduzir os efeitos de nação, país, estado, cidade, bairro, rua, residência, nós começamos a aprender que a tua residência é a tua nação. Num período atrás eu estava numa reunião com o diretor da Melnick em Porto Alegre e ele olhou assim em Porto Alegre, aquela cidade gigante, e disse para mim assim: Lisandro, isso aqui tudo começou com um loteamento. Deu, como assim, me explica? Ele: não, Lisandro, todas as cidades começam com um pequeno lugarejo que é um loteamento e vai ampliando, e aí vira bairro, e aí vira micro-regiões, aí vira uma cidade e vira uma metrópole. E aí Deus já me trouxe a palavra, começa dentro da tua casa, a nação que tu mora. Eu te pergunto, se a tua casa for a nação que tu moras, será bom de conviver ou será um horror? Aí começamos a por aí entender qual é o princípio da visão de ter uma vida realmente segundo o princípio do coração do Pai. Mas como é que vamos fazer isto? Vamos ao versículo 10. Agora começa a situação mais pontual. Como enfrentar o dia a dia? Qual é o armamento que nós temos? Qual é a disposição que Deus nos entrega para enfrentar um problema? Primeiro pensamento que um cristão precisa ter a convicção, não é nem pensamento, a convicção é de que para todo ataque que você tiver, vai ter sempre uma armadura de proteção. Sempre. Todo problema que vocês tiver, que nós tivermos, todos, nós vamos ter sempre uma solução para enfrentar esse problema. Não existe problema sem uma solução para resolver. Só que não adianta nós pegarmos uma proteção que não vai ter efeito daquele afrontamento. Nós temos que pegar a armadura correta. E aí Deus nos ensina como fazer isto. E agora eu quero levar essa estrutura bélica de proteção para o mundo cotidiano, principalmente o financeiro e o emocional. Agora nós vamos abandonar a família, abandonar a relação de pai e filhos, abandonar a família de casa, vamos abandonar a relação conjugal, vamos abandonar o nosso lar e vamos tratar o indivíduo agora. Porque Deus começa tratando, nessa Efésios 6, ele começa a tratar o lar, pais e filhos, depois ele vai para o casal e agora ele vem para o individual. A palavra de Deus, ela nunca vai trazer fração sem que linke o completo. Ele não é fracionado, ele é colocado em porções. Para nós entendermos a Bíblia Sagrada, precisamos primeiro entendimento. A Bíblia é feita por porções, por fragmentos. E essas frações traz depois o conjunto completo da unidade. A Bíblia ela é colocada de maneira subdividida, através de pontos históricos, de pontos proféticos, de pontos de milagres do sobrenatural, através da criação e através do nascimento de Cristo e todo o plano de salvação. Isso é o que está contendo a Bíblia Sagrada. Então, em Efésios 6, Deus começa com o lar, relação pais e filhos, depois vem para o casal e agora é o individual. E se nós entendermos o individual, tua família será bênção, porque a tua vida será bênção. De que forma? Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Até aqui.
Alguns pontos desses 3 versículos que chamam muita atenção. No versículo 10, Deus fala, quanto ao mais, quer dizer, falei dos teus filhos, falei da tua relação como pai, falei você como casal, e quanto ao mais significa todas as outras coisas, a tua vida profissional, a tua vida na sociedade, a tua vida como ser humano, o fim da tua vida, a tua morte, o teu desenvolvimento, como será? É quanto ao mais, é todas as outras coisas. Nesse mesmo versículo diz, no Senhor e na força do seu poder. Aquela questão de que eu posso tudo, eu sou mais do que suficiente, cai por terra. Ninguém pode nada. Essa semana eu fui almoçar com um querido irmão Fernando, estava almoçando lá e aí estava num restaurante, chegou um senhor, mas pensa num senhor elegante, mas assim, ó, tu olhava assim, que era uma elegância pura, devia ter lá seus 90 e poucos anos, aqui na cidade, muito conhecido, uma pessoa muito importante, que realmente fez muito pela cidade, numa elegância, almoçando sozinho. Corta o coração. Quando eu vejo uma pessoa almoçando sozinho porque não tem companhia. E aí ele me dizendo para mim que o filho dessa pessoa tem uma doença que é chamada ELA, que é uma sigla, e essa pessoa está muito mal, tal, por uma questão de uma família totalmente destruída. Quer dizer, uma pessoa com um grande poder de influência, uma estrutura econômica muito elevada, dominante da mídia nacional, mídia municipal durante muitos anos, e não tinha ninguém para almoçar com ele, e não tinha o filho para dar um abraço nele, que não estava lá de uma forma bem complicada. Então, quando começamos a colocar o poder do ser humano, precisamos entender a limitação de expansão que ele tem. Qual é o poder de expansão que o poder natural tem? Até aonde ele supre. Depois dali não existe mais poder natural. E aí vem a palavra de Deus dizendo que nós devemos, na força do seu poder, poder de Deus. Aqui nós vamos entender, vamos trazer agora para o culto, o poder de Deus, para que nós, como indivíduos, possamos levar para casa a armadura de Deus e nos proteger pelo poder que Ele tem. Mas para nós nos protegermos do poder de Deus, através do poder de Deus, nos proteger contra as ciladas dos demônios, nós vamos saber como usar essa armadura. E é isso que nós vamos entender agora, nessa ministração. No 12, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, meus irmãos, quando Deus fala contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, não é que o diabo vai subir nos céus e vai abalar a força celestial de Deus. Não é isto. O diabo vai te afastar da presença de Deus. Quando fala que quando ele vai abalar toda a questão de Deus, ele está dizendo o seguinte, ó, as ciladas dos demônios vai te afastar da presença de Deus. Como é que se afasta da presença de Deus? Quando a pessoa começa a colocar prioridades através do seu dia a dia. E quando a palavra diz aqui, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, está dizendo o seguinte, o demônio vai te afastar da presença de Deus. Essa é a maior arma que o diabo tem. Ele começa a colocar as pessoas numa situação de alto poder, suficiência absoluta, e aí começamos a esquecer do poder de Deus e começamos a nos afastar da mão de Deus. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aqui, meus irmãos, esses versículos do 13 até o 19 são os mais importantes da tua vida. Esses versículos vocês precisam ter ele todos os dias em memória. Esses versículos é o que nos diz como enfrentar o maligno todos os dias. Porque muitas vezes o cristão, ele pisa em lugares que não deveria pisar e se machuca. Muitas vezes ele leva sobre a sua vida uma pressão e opressão que vem trazer para ele um prejuízo. Começa pelos pensamentos, começa pelo coração. O que chegar primeiro? Quando Deus nos diz aqui, no versículo 14, estar firmes, cingindo-vos com a verdade, começamos aqui a entender uma analogia que Paulo faz quando escreveu a carta aos Efésios, ou epístola, que Paulo ficou preso durante muito tempo com os romanos. Então ele fez uma analogia com a vestimenta do soldado romano, com aquilo que Deus nos entrega para nos proteger contra principados e potestades. Quando ele fala aqui, cingindo-vos com verdade, os soldados usavam um cinturão muito forte que protegia o seu abdômen. E esse cinturão era quando ele começava a se preparar para a batalha. Ele colocava aquela cinta de couro que protegia ele para ele colocar sua espada e os demais adereços do seu corpo para ele começar a batalha. Então, quando o soldado romano botava o seu cinturão, que ficava cingindo-se, ele estava pronto para a batalha. E ali começava o conflito. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que estar firmes cingindo-os. Quando nós formos começar uma batalha, quer dizer, quando tiver um problema, e é esse problema que está vivendo hoje, nós colocamos esse cinto, firmes, de forma de que nós vamos começar a dizer, agora eu vou começar a batalha, vou começar a enfrentar o problema, vou começar agora a guerra contra principados e potestades. Esta é a visão cristocêntrica. E é que nós começamos a colocar esse cinturão, essa estrutura para começar a batalha, nós vamos para o passo 2, que diz, calçai os pés com preparação do Evangelho da paz. Quando fala calçai os pés, as sandálias dos soldados romanos tinham uns pregos, porque não podia resbalar. Porque na batalha era areia, ele não podia escapar. Então era feito de couro e com prego, para que o prego criasse uma agarradeira, e essa agarradeira segurasse ele para ele não cair. Então, primeira coisa, tem que estar pisando firme. Tem que estar sabendo que onde nós pisarmos, aquele lugar não vai te derrubar. Porque muitas vezes esse resbalo, esse deslizamento, pode causar um prejuízo de te levar à perda da batalha. Então diz, tu está com problema na tua casa, está com problema na tua área financeira, relacionamento, social, seja qual for, primeiro, coloque o cinto, fica firme. Depois tu coloca os pés com segurança. E quando colocar os teus pés com segurança, o teu gráfico de resultado começa a aumentar. Tem muitos aqui que trabalham com vendas. Todos aqui precisam vender algo na vida, mas tem uns que é muito espiritual. Eu sou um vendedor, que para mim é a melhor profissão do mundo, tá? Porque todos os vendedores se dão bem em qualquer área que vão trabalhar. Um comercial, antes de trabalhar de manhã cedo,
ele tem que botar a sandália da meta, tem que calçar o calçado da vitória, tem que botar o cinto da estrutura e dizer, é hoje, que nada vai abalar. E aí quando ele começar a ter essa percepção, ele começa a ter firmeza, quando ele começar a atacar os seus desafios. E olha o que diz aqui no 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando tinha as batalhas com esse povo romano, eles tinham um escudo muito grande. Esse escudo ele era revestido com couro, madeira. E eles colocavam um produto nessa madeira antes de fazer o acabamento com o couro, para quando as flechas viessem com fogo, esse produto apagava o fogo. Então vinha o soldado com o escudo, quando ele recebia aquela flecha com fogo na ponta da flecha e batia no escudo, o fogo apagava. Então o fogo não queimava e a flecha era neutralizada. E aí Deus diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual que é o dardo inflamado do maligno? É aquilo que ele coloca no coração e começa a crescer. É a pequena fagulha de fogo que começa a acender dentro de nós e esse dardo inflamado, ele vira um problema tão grande que acaba te matando. Quando nós estamos com o escudo da fé e nós recebemos um dardo inflamado do inimigo, que a nossa briga não é contra sangue e contra carne, e sim contra principados e potestades nas regiões que querem abater a tua área celestial, quando vinha aquela situaçãozinha, aquela semente plantada na mente, aquela mentirinha ou aquele problema que será que é um dardo inflamado. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que se acontecer isso? Será que essa hipótese que destrói qualquer ser humano da presença de Deus? Isto é o dardo inflamado do diabo. Será que eu não vou conseguir? Já começa com não, né? Será que não? Será que não? Será que não? Essas sementes, que é os dardos inflamados, começam a criar uma porção de multiplicação dentro de cada um. Se nós não tivermos com o escudo da salvação bem posicionado, essa semente cresce. E aí essa chama começa a aumentar. E aí começamos a entender os versículos anteriores, que é aquela guerra contra a região celestial. E aí você começa a sair da presença de Deus. E isso é grave. No 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A espada é o único instrumento da armadura de Deus que serve para ataque, e não só como defesa. Até então, a couraça de cinta, a armadura e o escudo é para se defender. E aí Deus disse, e a espada, que é para atacar também. Chega de apanhar, chega de tomar bordoada, chega de só levar porrada, chega, agora é a vez de atacar, é a vez de derrubar, é a vez de vencer. Ninguém vence uma guerra só se defendendo. Tu vence uma guerra atacando. E é no ataque que a espada da salvação tem que estar bem afiada. É nesse momento em que nós precisamos entender que a única arma que você tem para vencer é a tua espada. E o que é a tua espada? O que significa espada? Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí nós começamos a entender que o capacete da salvação é os teus pensamentos. Então Deus primeiro protege o teu pensamento, protege a tua cabeça, protege aquilo que tu estás pensando, protege a tua alma.
Quando Deus protege os teus pensamentos, Ele te entrega para ti a espada, para te enfrentar e derrubar. E aí a palavra diz que, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada de Deus é a palavra dele. Teve uma vez uma situação que perguntaram para o lenhador quanto tempo demorava para derrubar uma árvore. Ele falou que demorava 10 minutos para derrubar uma árvore gigante. E aí perguntaram, então derruba em 10 minutos. Tá bom, mas eu preciso de 30 minutos até derrubar ela em 10 minutos. Mas por que tu quer 30 minutos e precisa de 10 para derrubar essa árvore? É que eu preciso de 20 minutos para afiar o meu machado. 20 minutos afiando o machado para derrubar a árvore em 10 minutos. Dizem que os brasileiros demoram 5 minutos para exercer uma atividade e 5 horas para corrigir o erro. Diz que o japonês demora 5 horas planejando para executar em 5 minutos. Uma pessoa que vai para a guerra, ele tem que estar com a sua arma de ataque sempre alinhada para derrubar o inimigo. Então não existe vida cristã com vitória se a tua arma não está afiada. Se tu não conhece a Bíblia Sagrada, magrão, tu perdeu. O diabo entrou na tua casa, o diabo entrou na tua união, na tua vida celeste, o diabo entrou na tua criação dos teus filhos, entrou na tua cama, o diabo entrou na tua mulher, entrou em você e a tua vida familiar acabou. Vai ver só de aparência, por vista e não de coração. Se a tua espada, que é a palavra de Deus que está aí na tua Bíblia, não estiver bem afiada, tu vai apanhar do diabo. Mas apanhar de mão aberta na cara para aprender. A vida cristã não é apenas de aparência de vista, ela tem que ser de essência. As pessoas ficam muitas vezes 300 horas querendo se aparecer para a rede social e não ficam 5 minutos se mostrando quem é de verdade para Deus. Quando Deus coloca a armadura dele para nós enfrentarmos o mal deste mundo, ele está dizendo, a tua casa será abençoada, a tua vida será próspera, os teus caminhos serão bons, a tua vida não vai ter nenhum problema. Porém, vamos vestir a armadura. Vem cá, eu vou te ensinar. E aí Deus te prepara, te coloca um cinto forte, te prepara, que agora tu vai sair firme para a batalha. Te coloca uma armadura para proteger teu tórax, proteger tua parte vital. Te coloca um capacete da salvação, dizendo na tua mente ninguém vai mexer. Te dá uma espada e diz para ti, vai à luta e derruba esse inimigo. Tu estás comigo, porque o poder quem está te dando sou eu. Não é o teu poder natural, é buscar o poder em Deus, no Criador de todas as coisas. É o único que venceu o maligno até hoje. Nós queremos enfrentar o diabo como se fosse enfrentar o coleguinha da 5ª série. Vem na porrada, vem que eu te acerto. Esquece, vai apanhar. O menor dos demônios é maior do que o maior homem da terra. Lúcifer, quando uma terça parte dos anjos caíram do céu, eles eram os melhores lá em cima. Tanto é que queriam concorrer com Deus. Quando foi implantado o poder do demônio na terra, o líder foi o melhor nos céus. E esse cara, ele veio para destruir a pequena nação chamada família. Quando nós começamos a entender de que a nossa espada, que é a nossa única arma que nós temos de ataque, não está qualificada para vencer a guerra, nós precisamos entender uma coisa, nós somos mais um no mundo das trevas aqui na Terra. E não significa que a pessoa tem uma religião ou tem outra, não é religioso, a questão é comportamental. Na quarta-feira agora eu ministrei sobre corpo, alma e espírito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que foi ministrado na quarta-feira. A mesma pergunta. Tu já orou pela tua alma hoje? Na nossa
tricomposição, corpo, alma e espírito, o espírito, ou ele é o Espírito Santo, ou é o espírito das trevas. E ponto final. Não tem um pouco de Deus, um pouco de espírito, não tem. Ou tu tem o Espírito Santo norteando a tua vida, ou tem o espírito das trevas. Que a nossa luta não é contra o corpo, é contra os espíritos. A alma é o centro do teu sistema emocional e comportamental. Teus pensamentos e os teus sentimentos, eles estão acoplados na alma e não no espírito. E o corpo não serve para nada. O que conduz a tua vida é a tua alma e o espírito que está norteando a tua vida. É que nem esse computador. Se tirar o programa dele, tirar o software, e deixar só o hardware, não adianta nada. Ele vai ligar uma luzinha vermelha e a tela vai ficar com uma claridade, mas não vai aparecer nada. Isto aqui não irá aparecer. O computador é o corpo humano, que ele, sem ter um sistema operante, ele não funciona. Não serve para nada. Sucata. Aí quando coloca um programa, coloca um software, começa a ter vida. Isto é a alma do ser humano. Numa analogia. E o espírito é quando vem a energia. Ligou na tomada. Quando nós entendemos esses princípios bíblicos registrados desde a criação, esse histórico, esse manual de vida e vida em abundância, nós começamos a compreender que os passos que nós estamos dando, vestindo a armadura de Deus, é o que vai definir o teu futuro. Há uns 2 meses atrás fiz uma palestra aqui em Novo Hamburgo, na área de gestão, e eu fiz uma dinâmica que eu gosto muito dessa dinâmica, e eu falei assim, pergunta para a pessoa do teu lado como está a sua vida financeira. Daí um olhou para o outro e perguntou, parabéns, não, como é que está a tua vida financeira? Aí eu falei, não responde, só pergunta. Aí depois eu falei, inverte agora, a outra pessoa pergunta para ti como está a tua vida financeira, mas não responde. Daí fizeram as perguntas tal, daí eu falei, agora aperta a mão da pessoa e diz assim, ó, parabéns, tu tem a vida financeira que merece. Pô, escutava a grama crescer. Parabéns, tem a vida financeira que tu merece. Na igreja eu digo, parabéns, tem a vida espiritual que tu merece. Parabéns, tem a vida familiar que tu merece. Parabéns, tem a vida econômica que tu merece. Por que isto? Porque Deus tem nos dado toda a direção necessária para termos aquilo que Ele tem para nos entregar de melhor desta terra. Se nós não estamos vivendo, é porque nós não estamos acessando. De que forma não estamos acessando? Estamos vivendo com a armadura guardada no roupeiro, criando ferrugem. A armadura de Deus, ela serve para te proteger, mas para que tu cria vergonha na cara e vai atacar e derruba o teu inimigo. Tu derruba o mal, tu derruba aquilo que está te machucando, tu derruba aquilo que não te faz bem. Deus te deu uma arma poderosa, que é o poder dele, não é o teu poder. Ai, pastor, onde é que está escrito isso? Pastor, me mostra que eu quero saber. Vou te mostrar onde é que diz assim. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz que interessante, ó. Quanto a vós outros, servos, obedeceis ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos em Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor, não como os homens, certo de que cada um, quando fizer alguma coisa, receberá isso outra vez, segundo do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedeis para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Essas ameaças que estão recebendo, esquece, são ameaças, esquece, abandona essas ameaças. O que é ameaça? É o medo do dia de amanhã. O que é ameaça? É a ansiedade. O que é ameaça? É o medo de não vencer. O que é ameaça? O medo da doença piorar e morrer. Qual que é a ameaça? Não ter o que comer. Esqueça e pega o poder de Deus
para enfrentar o mal. Mas não me vai com uma espada afiada para derrubar o maligno sem vestir antes a armadura. Não me vá para a guerra só com a espada e de sunguinha. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Deus nos ensina a armadura de Deus. Ele começa com o cinto da firmeza. Depois ele coloca a sandália da estrutura. Depois ele coloca a armadura para te proteger. Depois ele coloca o capacete da paz para cuidar dos teus pensamentos. E por último, a espada para te derrubar o inimigo. Por último, a espada que vai fazer com que você vença o teu adversário. Significa, primeiro te veste com a armadura. Seja firme em Deus. Entenda os modelos de proteção que Deus tem. Depois tu pega a tua espada, afia ela e vai e derruba teu inimigo pelas ameaças que está sofrendo até hoje. E como é que tu faz para afiar essa espada? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Meditando na sua escritura. Olha o que diz aqui no Efésios 6, um pouquinho na frente, para nós concluirmos. Olha o que diz a sequência de Efésios 6. Diz assim. Vamos para o 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos para o 19 de novo? E também por mim, para que me seja dada, no abrir a minha boca, a palavra para com intrepidez. Meus irmãos, se tu abriu a tua boca e tu vai falar a palavra de Deus com intrepidez, significa que tu conhece ela. Para te falar com intrepidez de qualquer matéria, tu tem que conhecer a matéria. Se você for falar algum assunto que tu não domina, tu não vai ter intrepidez. Tu vai ter apenas um diálogo inseguro. Como é que vamos falar daquilo que nós não conhecemos? Se tu não tiver intrepidez, tu não vai falar com autoridade. O que Deus está falando para nós encerrarmos o culto? Para te vencer aquele mal que está assolando a tua vida. Vamos lá, qual é o mal? O que as pessoas estão implantando no teu ecossistema. Qual ecossistema? Quando tu estás vivendo e tem aquele colega de trabalho chato, perturbador, tem aquele parente que incomoda, tem aquela dívida que não consegue pagar, tem aquele trabalho que não desenvolve, tem aqueles problemas cotidianos. Esse é um problema maligno. Por quê? A nossa briga não é contra a pessoa, é contra o espírito que está dominando aquela pessoa. E aí que nós começamos a entender que a intrepidez da palavra dele nos afasta e devora esse inimigo. De que forma? Conhecendo a palavra de Deus. Depois que eu conheço a palavra de Deus, eu começo a viver a palavra de Deus. Quando eu começo a viver a palavra de Deus, eu começo a falar dela com segurança, com temor e com tremor, como acabamos de ler. O que é temor e tremor? Temor é quando eu temo algo que eu sei que é muito importante e eu preciso tratar com zelo e com cuidado. O que é tremor? Quando eu tenho medo. Eu vou falar um negócio para vocês. E é bom que esteja gravando e vai para o YouTube esse culto. É muito bom isso, porque a pessoa precisa saber de uma coisa. Se tem alguma coisa, algum ser, algum contexto, alguma situação que eu tenho muito medo neste mundo, chama-se Deus. Eu sou o pastor que mais tem medo de Deus. Só que ao mesmo tempo eu tenho tremor e temor a Deus. Eu tenho medo de errar com Deus. Eu tenho medo de pisar nas coisas de Deus. Eu tenho medo de tratar a minha igreja de forma errada, porque eu estou atingindo a Deus e não as pessoas. Eu tenho medo de falhar com Deus, muito grande. E todos os dias eu saio de casa com temor e com tremor para não abalar a estrutura que Deus tem nos entregado. Porque com Deus ninguém zomba.
Com Deus ninguém pisa. Com Deus ninguém tira a chacota. Porque o poder de Deus ele é absoluto sobre a terra, sobre o céu, sobre o inferno. Deus tem a chave da vida e da morte. Ele desceu ao inferno e ele venceu o maligno. Mas ele continua aqui na terra para nós entendermos que se nós não vencermos o maligno com a nossa espada da salvação, nós não vamos poder ter Deus junto conosco por tempo integral. Vamos ter ele apenas em tempos parciais. Quando nós entendermos esse mecanismo de temor e tremor, nós começamos a ter reverência àquilo que é certo e que é errado. É não viver por vista, mas viver pelo coração. É dentro da tua casa tu entender que os teus filhos precisam sim de pontuações importantes do sim sim e do não não. É tu entender que o teu marido e a tua mulher é a pessoa mais importante para ti aqui nesta terra. É importante tu saber que tu precisa cuidar daqueles que te amam e aquele que tu ama com temor e com tremor. É tu entender que todos os dias, vista a armadura de Deus, coloca a cinta de estrutura, coloca a armadura, coloca a sandália, coloca o capacete, pega a espada, vai e destrói esse demônio que está te incomodando, te infernizando a tua vida. Não é o pastor que vai destruir, é a tua atitude. Ai, pastor, a gente ora. Pastor, a gente faz a nossa parte, mas a luta ela é tua, ela é individual. Quando tu nasceu, não pediu para o pastor para nascer. Quando tu foi gerado, não pediu para o pastor ajudar o papai e a mamãe para que tudo funcionasse. Quando tu morreu, tu não estava com o pastor do lado. A luta é individual. Cada um vence as suas lutas. E cada um tem que derrubar o seu demônio. Qual é o demônio que está te infernizando? É esse. Que tu vai afiar tua espada hoje. Vai enfrentar e vai derrubar. Porque é o poder de Deus, não é o teu poder. É o poder divino, não é o poder natural. É esse entendimento. Qual é o teu desafio? Está aqui a resposta. Esta aqui é a espada. Única armadura de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. E mais nada. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. A guerra é tua. A vitória é de Deus. E se tu perder, a vitória é do diabo. Tudo aquilo que nós enfrentamos, conhecendo a palavra de Deus, e nós não ganhamos, o teu adversário que ganha. Então a situação é muito simples. Para amanhã, para hoje, para daqui 10 anos, até o último dia da tua existência, vista a armadura de Deus. Efésios 6. Quando tu for enfrentar aquilo que tu queres vencer, vá com a espada afiada. Mas não esquece de vestir a armadura primeiro. Não vai só com a espada. Coloca toda a indumentária. Porque dali tu vai extrair o poder de Deus. Mas para isso tem que ter dedicação. Tem que ter rendição. Tem que se humilhar na presença do Pai. Tem que entender que nós somos finitos e limitados, fracos, frágeis, mentirosos e pecadores. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Para que te começar a vencer, tu precisa primeiro reconhecer a tua estrutura. Qual é a tua estrutura? Pecaminosa, fraca. Já começamos bem o jogo. E aí tu começa a colocar o Espírito Santo. E ele começa a revestir a tua vida com aquele que é todo poderoso para vencer todo o mal. E quando tu começa a te colocar na posição de filho, vem o Pai e te abraça e te protege. Quando te coloca na posição de servo, vem o Espírito Santo e te fortalece de baixo para cima e tu começa a crescer. Quando tu consegue te colocar na posição de amado de Deus, Ele começa a colocar o seu amor à sua disposição. Quando tu começa a colocar a tua fragilidade socioeconômica de qualquer estrutura, Ele vem e começa a colocar os seus procuradores, os seus anjos para te servir. Quando o Espírito Santo levou Jesus Cristo para o deserto para ser tentado, e o demônio começou a enfrentar ele, e começou a fazer perguntas, entregar propostas para ele, ele foi resistindo, e quando ele falou
que está escrito: os anjos de Deus serviram ele. Esta é a espada, a arma. Quando vocês falarem, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito, vou viver o melhor dessa terra. Está escrito, a abundância de Deus Pai está sobre a minha vida. Está escrito, esse processo vai cair por terra e eu vou ser indenizado. Está escrito, eu vou vender o dobro que eu vendi o mês passado. Está escrito, Deus não vai me desamparar. Está escrito, a cura estava na mão dele, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Está escrito que o sangue dele purificou todos os meus pecados, os meus erros. Está escrito que na cruz do Calvário ele venceu o mal. Está escrito de que eu sou eterno, eu não vou morrer nesta vida, eu vou viver para todo sempre. Está escrito que meus filhos estarão vivendo tudo que Deus prometeu aqui para nós. Esta é a espada que vocês vão enfrentar e vão dizer para o diabo: está escrito e ponto final. Aonde está escrito? No registro de Deus na terra. E ponto final. É isto. Efésios 6. Amém? Esta é a palavra de Deus. E eu espero que vocês entendam que tem que se vestir a armadura de Deus. Mas não esquece, pegar a espada depois que a armadura estiver vestida. Mas também não esqueçam de botar a armadura e abandonar a espada. Que tem os crentes que são assim, né? Não, estou revestido pelo poder do Altíssimo. Eita glória! E aí começa, eu estou com o capacete da vitória. Eu estou com a armadura. Ah, cadê minha espada? Deixei em casa. Nunca abriu a Bíblia para nada. Não medita na palavra. Vai apanhar. Porque não adianta vir com o soldado romano, todo com a indumentária, todo bonitão, todo fortão, sem a espada na mão. A primeira flechada vai queimar ele. Porque o que apaga o fogo daquela flecha é o escudo. A primeira pancada que ele levar, ele vai cair. Porque a espada é o que vai fazer tu atacar o mal. Então conheçam a Bíblia Sagrada. Conheçam o Deus onipotente, onisciente e onipresente. E vão para a vitória. A vitória é de vocês. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar o louvor para vir para frente. Vamos aplaudir ao Deus então. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir a Deus. A Deus. Obrigado, Deus. Amém. Isto é reconhecer a glória do Pai. Isso é reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso em nossas vidas. Então, irmãos, hoje à tarde, venham às 17 horas para a nossa reunião. Vamos fazer com que essa unidade ela se multiplique, para que ano que vem vamos ter um novo prédio e o dobro do tamanho, num lugar bem bacana, para nós poder botar o som no talo que nem os gaúchos. Pode subir o louvor. Meus irmãos, vamos fazer uma oração agora. Eu quero concluir esse culto com uma oração. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Nos cultos de quartas-feiras, nós estamos trazendo palavras de conhecimento teológico um pouquinho mais profundo. Quem puder vir nas quartas-feiras, venham. Porque nós começamos a entender os mistérios de Deus através da sua palavra. Qual que é o mistério de Deus? É aquilo que está escondido dentro do coração do Pai. Todas as quartas tem um estudo profundo da palavra. Nesta quarta nós meditamos sobre corpo, alma e espírito. E aí as pessoas entenderam que a sua alma é o mecanismo que faz avançarmos com serenidade e com paz para termos o sucesso. Eu vou orar, depois tem o último louvor. Qual vai ser esse louvor? Clamo Jesus. Clamo Jesus. Então nesse louvor vai estar sendo projetado na tela a letra da música. Quando vocês lerem cada palavra, traga para a vida de vocês. Cada palavra de uma melodia seja viva dentro de vocês. Tem dois tipos de pregar a palavra de Deus. A exposição pública da palavra através do ministrante da palavra de Deus
E a segunda forma de pregar a palavra de Deus é em música, em louvor. Eu nunca vi uma pessoa escutar louvor o dia inteiro. Ouvir a palavra de Deus o dia inteiro, numa pregação. A gente escuta uma pregação, medita, 2 pregações, medita, mas nunca vi ninguém, eu também nunca consegui ouvir pregação de manhã até a noite. Mas já vi pessoas ouvir música de manhã até a noite. Quando nós ouvimos louvor, vocês são pregadores do Evangelho. Vocês pregam a palavra de uma maneira mais bonita, que através de melodias, senhorias, prega a palavra com a sua guitarra, o Ângelo com o seu teclado. Porque o ministro de louvor, ele está pregando a palavra de Deus. E a pessoa está cantando. O que a pessoa está fazendo? Repetindo o que foi pregado. Mas você não repete o que o pastor fala, né? Porque a pessoa está atenta. Então, quer dizer, o louvor tem um efeito contínuo na vida de cada cristão. Por isso, prestem atenção na letra da música, que tu está repetindo aquilo que tu está fazendo para a tua vida. Por isso que cada louvor, cada música toca no coração como um poder de Deus para separar o que é bom e o que é ruim. E os ministros de louvores, vocês são pregadores da palavra de Deus em forma de música. Então, quando você estiver ouvindo um louvor, principalmente numa igreja, e estiver passando a letra da música, traga para dentro de vocês como verdade, e aquilo venha a ser, através da vida de vocês, bênção para os demais. Deixa eu orar. Senhor Deus e Pai, é no nome, Senhor, de Jesus Cristo, que eu peço como pastor desta igreja, que a tua armadura venha a ser revestida, Pai, na vida de cada um. Coloque, meu Deus, sobre cada um, Pai, o cinturão da firmeza, o calçado, a sandália da estrutura, a armadura da proteção, o capacete da salvação e a espada que é a tua palavra. Que cada um aqui hoje, meu Deus, saia revestido pela tua presença, protegido, Pai, para enfrentar o mal, e que a sua espada venha cortar todo o mal. Que essa semana, meu Deus, tu venha trazer vitória, Pai. Que cada um que está aqui hoje, meu Deus, enfrenta amanhã de manhã o seu mal com a sua espada afiada e vem dizer: está escrito na palavra de Deus que em Cristo eu sou mais do que vencedor. E essa palavra vai cortar o mal, vai derrubar aquilo que está levantando contra cada um deles. A nossa luta, Senhor, não é contra corpo, contra pessoas, contra sangue, é contra principados e potestades. E eu declaro sobre a vida dos irmãos que este mal cai por terra no nome de Jesus. Que esse espírito maligno seja derrotado agora pela glória de Deus vivo, e que o Espírito Santo venha revestir cada um nesta manhã, e que a vitória está declarada, porque Deus nos disse que somos mais do que vencedores. Que Efésios 6 venha a ser para nós a nossa força estrutural para proteger os nossos filhos, nossas esposas, os esposos, o casal, e que a família venha a ser protegida pela glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.